Águas Vermelhas, uma história marcada pela fé e esperança. Fundação. Os sertões do norte de Minas eram habitados pelos índios tapuias por ocasião do descobrimento do Brasil. Meio século mais tarde, no governo geral de Tomé de Souza, foi organizada uma expedição para visitar a região. O comando era do espanhol Francisco Brusa Espinosa. A expedição seguia pelo sul do litoral baiano, atravessou o Vale do Rio Pardo, Vale do Jequitinhonha e atingiu o Rio São Francisco. Em uma dessas viagens da expedição, formada pelo bandeirante Francisco Brusa Espinosa, que começou em Porto Seguro e desceu desbravando as terras do futuro estado de Minas Gerais, seguindo pelo sudoeste da Bahia e passando pelo norte de Minas Gerais, seguindo o curso das águas do Rio Pardo. Uma parte desta tropa chegou até as margens de um rio afluente do Grande Rio Pardo, como uma floresta densa com vegetação que continha espécies vegetais pertencentes a 3 biomas distintos: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Uma área de transição que ficava nas proximidades de onde se avistava um profundo vale, cortado por um rio de águas bastante avermelhadas. Como no desbravamento da colônia brasileira, o método de mineração que se podia utilizar era a mineração de plácer. Acharam que haveria naquelas águas ferruginosas e cheias de sedimentos a existência de metais preciosos. Mas no resultado dos seus garimpos, acharam nos sedimentos apenas pequenino diamante do tamanho de um mosquito, o que acabou dando o nome de Rio Mosquito àquele curso d'água. Alguns dos membros deste grupo seguiram viagem pelo leito do Rio Pardo e seguindo pelo vale do Rio Jequitinhonha e Rio Araçuaí e adentrando pelas terras, seguindo a Serra Geral, Serra do Espinhaço. Os que aqui ficaram deram o nome à pequena povoação de Currais. Segundo o livro 2 do tombo Portugal número 1, de uma sesmaria concedida pelo soberano rei de Portugal ao conde da Ponte, Manuel de Saldanha da Gama Melo e Torres Guedes de Brito, e sua consorte condessa Joaquina de Castelo Branco, vendeu-se os primeiros lotes de terra da então Fazenda da Pedra. Em 8 de janeiro de 1821, o capitão Joaquim Gomes Quaresma adquiriu do conde e da condessa uma sorte de terras, na região onde estava localizado o pequeno aglomerado rural denominado Currais. Em 1863, já era um pequeno povoado que atraiu pessoas oriundas da Bahia e do norte de Minas, que resolveram migrar para outras regiões interioranas do Brasil, tendo recebido o nome de São Sebastião de Água Vermelha, tendo este nome por causa das águas ferruginosas e avermelhadas do córrego Boa Esperança, e ficando pertencente ao município de Rio Pardo de Minas. Os primeiros habitantes. Do município de Rio Pardo de Minas, chegaram ao povoado muitos migrantes, entre eles o intrépido e progressista Coronel José Venâncio de Souza, tenente e depois coronel da Guarda Nacional, que se tornou um líder da pequena comunidade devido à sua cultura e engajamento social. Se tornou proprietário da Fazenda Recreio, onde ainda hoje está localizado o casarão, que ainda resiste ao tempo e abriga descendentes do coronel José Venâncio de Souza. Nosso povoado de São Sebastião de Água Vermelha foi elevado a distrito em 1875 pela Lei nº 2145, passando a integrar o município de Santo Antônio de Salinas, recebendo depois o nome de Águas Vermelhas, provavelmente em 1882, ano em que consta nos primeiros livros que vieram da então capital da província de Minas Gerais, Ouro Preto. Ainda no século XIX, do Reino da Itália, aportou em nossa pátria e estabelecendo em nossas terras Victor Rufino Expósito, deixando do outro lado do mundo sua velha península terra do Vesúvio. Aqui ele findou raízes,
descendendo a numerosa família Espósito. Também da Itália vieram João Rafael Bertolucci e Carlos Artelli. Da França veio François Debauche, mas não temos notícias concretas sobre a permanência desses dois estrangeiros em nossas terras. Provavelmente foram buscar riquezas em outros rincões da pátria adotiva. Meu nome é Ruth Espósito das Virgens. Sou nasci em 26/8/39. Sou natural de Águas Vermelhas. Trabalhei a minha vida foi de uma pessoa que não teve pai na criação, porque perdi o meu pai com a idade de 6 anos, não conhecia o meu pai. E ele foi um dos primeiros moradores aqui de Águas Vermelhas. Ele, quando o meu avô veio aqui para o Brasil, ele veio da Itália, né? E foi aqui que o meu pai constituiu a família. O meu avô chamava Victor Rufino Espósito. Não cheguei a conhecer. Conheci uma fazenda que ele chegou aqui, foi o motivo de ele permanecer aqui. Ele comprou esta terra e gostou muito e aí permaneceu aqui. Isso eu me lembro. Eu, garota de mais ou menos 5, 4 anos, a gente ia brincar nesta chácara que tinha na fazenda, que por sinal ainda existe até hoje um pouco. Ela é a fazenda ligada aqui na cidade. Lá tinha uma chácara e a gente ia para lá para pegar fruta, fazer a turminha e ia. Meu avô era muito sistemático, muito. A gente apanhava escondido. Pegava muita fruta. E por sorte, esta fazenda, ela ainda está em mãos de membros da família Espósito. Eu até desejei muito ter ela em minhas mãos. Muito. Ela, eu posso falar o nome, que ela está no nome de Verônica. Verônica Antunes Espósito, e também uma parte em nome de uma pessoa amiga, que eu tive também muito desejo quando ela foi vendida. Não comprei porque na época eu não estava preparada. Ela chama, vou falar até o nome. Esse nome é um nome de longas datas. Talvez, não falo com certeza, mas acho que foi o meu pai ou o meu avô que pôs esse nome no documento, que chama até hoje Fazenda Coelho. Então, a de Verônica, Vereda, e a outra que é ligada, Coelho, que é uma das melhores terras aqui da região. Então, isso deixa a gente ainda assim um orgulho. Eu, por ser uma pessoa mais velha da família Espósito em Águas Vermelhas, eu ainda estou sentindo muito orgulhosa de deixar esse depoimento para as próximas gerações. E ainda que ela não sabia nem assim
dominar aquilo que ficou pra gente. Mas a gente tocou o barco, a gente foi. Eu sempre fui assim, que gostei de estudar. Minhas irmãs estudaram, mas a mais danadinha era eu. Estudei, eu queria ter, hoje eu tenho um sentimento que foi derrubado um grupo muito bonito que tinha aqui. Eu estudei nesse grupo e de lá eu saí para mim fazer uns cursos de habilitação para mim poder voltar a trabalhar. Emancipação política. De 1875 até dezembro de 1962, o bravo povo do distrito de Águas Vermelhas sonhava em se tornar um município próspero e independente. E durante quase um século se viu sendo sogregado do resto de Minas, apesar de ter em suas terras condições de prosperar e gerir suas próprias necessidades com economia local, pois os nossos fazendeiros eram fornecedores de madeira, leite e gado para outros municípios, mas que deparavam com as dificuldades provocadas pela dependência de outro município, sem investimentos na estrutura viária e acesso a insumos necessários para desenvolver e melhorar a produção interna da localidade. Foram anos de luta daqueles que tinham influência econômica e política para conseguir da federação a aprovação do município nos critérios de emancipação política vigentes à época. Felizmente e para a alegria do povo, em 30 de dezembro de 1962, foi criado o nosso tão sonhado município de Águas Vermelhas, através da Lei Estadual número 2764, ficando com os distritos de Divisa Alegre, Curral de Dentro e Itamarati, e com os povoados de Machado Mineiro e Maristela. Em 1º de setembro de 1963, realizou-se primeira eleição municipal para prefeito, vice-prefeito e vereadores, logrando vencedores: prefeito Isaías Galvão e vice-prefeito Laurentino José de Almeida. E para vereadores, Isaulino Pereira de Amorim, Adenon José das Virgens, Luciano Arruda de Souza, Esperidião Ferreira de Oliveira, Milton Chaves de Souza, Netércio de Almeida, Otaviano Ferreira dos Santos, Valdívio Souza e Clemente Moreira da Silva. Em 5 de dezembro de 1989, aconteceu a relocação da comunidade rural de Campo Grande para infraestruturação do povoado de Campo Novo, com projeto de relocação consubstanciado no desenho CEMIG número RSAV MM030, órgão financiador das novas construções e da indenização aos proprietários rurais da fazenda Campo Grande, atingidos pela usina hidrelétrica de Machado Mineiro, Lei número 531, de 5 de dezembro de 1989. Eu me chamo Edith Pereira Bahia Souza, representante da comunidade de Campo Novo. Fui vereadora no pleito passado agora, passei por 3 mandatos, um foi renunciado e 3 eu completei. E aí, fundadora de 2 associações lá, e morava antes na fazenda Campo Grande. Aí surgiu a residência de Campo Novo, foi através da barragem Machado Mineiro. Então, ao ver o povo ilhado e desabrigado, eu formei uma comissão e fui até Belo Horizonte. Sendo que fui lá 35 viagens para resolver esse problema. E com muita luta, conseguimos reedificar as casas para essa população que formou Campo Novo hoje. Então, hoje Campo Novo tem escolas boas, tem clube, tem várias coisas, tudo construído pelo movimento, uns da barragem e pela associação. E graças a Deus, Campo Novo está bem desenvolvido.
Em 17 de abril de 1995, foi criado o distrito de Machado Mineiro, tendo a sua área territorial desmembrada da sede municipal e do distrito de Itamaraty, fazendo limites com estes conforme proposta do IGA, Instituto de Geociências Aplicadas do Estado de Minas Gerais, que instituiu as suas demarcações. Lei Municipal número 611, de 17 de abril de 1995. Em 21 de dezembro de 1995, foram emancipados os distritos de Divisa Alegre e Curral de Dentro, passando o povoado de Maristela, através desta lei, a ser um distrito do novo município de Curral de Dentro, Minas Gerais, passando a se chamar Maristela de Minas. Lei Ordinária Estadual número 12.030, de 21 de dezembro de 1995. Desenvolvimento econômico. O ciclo da madeira. Águas Vermelhas, Minas Gerais, quando ainda era um pequenino aglomerado rural, era cercada por árvores frondosas típicas do bioma da Mata Atlântica. No período de colonização e vários séculos depois, o desmatamento foi o principal destruidor de nossas florestas, sendo a Mata Atlântica o bioma mais devastado do Brasil, o que não foi diferente aqui em nossa cidade de Águas Vermelhas, Minas Gerais, onde os primeiros moradores viviam do corte e a venda de madeiras e promoveram a devastação de áreas com solo fértil para a formação de lavouras de mandioca, principalmente o pasto para o gado e os animais de tropas. A exploração e venda de madeiras foi a principal atividade econômica por quase todo o período da história de nossa cidade, seguida pela produção de mandioca e pela pecuária. O ciclo do carvão vegetal. Mas o ápice da destruição de nossos restícios de floresta, principalmente porque não havia mais as frondosas árvores de madeira nobre da Mata Atlântica, foi o desmatamento de espécies típicas do Cerrado e da Caatinga para a produção de carvão vegetal, que se deu a partir dos anos 60 com o boom do carvão vegetal, que abastecia as indústrias siderúrgicas de fundição e de produção de cerâmicas de várias cidades de Minas Gerais. Foi rotineira a saída de vários caminhões carregados com sacos de carvão vegetal, produzidos a partir da matança e queima desenfreada de toda a nossa cobertura vegetal. Muita gente melhorou a vida financeira com esta prática, que afetou em muito o nosso meio ambiente, com muita devastação e poluição com a fumaça das carvoeiras. O ciclo do eucalipto. Com a publicação da Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e que alterou o teor de muitas outras leis que facilitavam o desmatamento ilegal do nosso país, a fabricação do carvão vegetal com madeira de árvores nativas se tornou crime ambiental. Isso fez com que os produtores desse tipo de carvão começassem a reflorestar as áreas desmatadas com a silvicultura do eucalipto. Muitas áreas cobertas pela vegetação rala de Caatinga e Cerrado foram criminalmente arrancadas pelo plantio de florestas de eucalipto, fugindo do propósito dessa monocultura de apenas reflorestar áreas devastadas. Apesar dos benefícios da monocultura do eucalipto em nossa região, isso trouxe também prejuízos ambientais
pelo fato da monocultura do eucalipto ter pouca biodiversidade, poder escutar o lençol freático e as nascentes, causar erosão e empobrecer o solo e assorrear cursos d'água. Isso, para a nossa região, é muito perigoso, pois já somos vitimados pela seca por estarmos localizados na área do semiárido, com índices pluviométricos anuais muito baixos. Segundo o sensoriamento remoto e análises realizadas por dados emitidos pelos satélites Landsat 5 e Landsat 8, foi verificada uma redução de 23,7% da vegetação de 1999 a 2019 neste município, sendo parte substituída por atividades antrópicas, tornando a paisagem mais fragmentada e com diversos impactos ambientais. O ciclo do café. Diante de um panorama não muito animador para a preservação ambiental, muitos produtores rurais mudaram radicalmente a partir do ano de 2012, que se sucedeu de vários seguidos de muita seca na região, o que fez secar vários cursos d'água e até mesmo a barragem Samambaia no Rio Mosquito, trazendo transtornos e dificuldades para o abastecimento humano, animal e morte de lavouras. Para aproveitar o acesso a águas da usina hidrelétrica de Machado Mineiro, que barrava as águas do Rio Pardo e o solo fértil das terras que margeiam o rio, conseguiram financiamento. Compraram terras e começaram a cultivar café, que atualmente reacendeu a esperança de melhorias e desenvolvimento financeiro para o nosso município. A consciência sobre a preservação das fontes de água e dos prejuízos que a monocultura do eucalipto podem trazer no futuro tem levado muitos produtores a diversificarem as produções. Além do cultivo do café, estão cultivando mandioca, banana, abóbora, manga e coco. Nos últimos anos, um novo polo cafeeiro vem se estruturando na região norte de Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. Nessa área, a cultura do café está sendo explorada em projetos grandes e com bons níveis tecnológicos, incluindo irrigação sistemática, mecanização intensiva e introdução de novas variedades de café, as quais vêm apresentando características vantajosas, tornando as lavouras mais produtivas e econômicas. A nova região cafeeira está compreendida em áreas com altitudes entre 700 e 900 metros, situadas nos municípios de Águas Vermelhas, Ninheira, Berizal, até Taiobeiras. Os solos têm bom nível de argila. A vegetação é de mata seca. As terras são plano-onduladas com facilidade de mecanização, mas o clima é seco, chovendo normalmente entre 600 e 900 milímetros ao ano. A temperatura média anual fica na faixa de 21 graus. Nas variedades plantadas, ainda predomina a cultivar catuai vermelho. Porém, os dados de campos de observação e os plantios em maior escala vêm demonstrando bom desempenho de cultivares novos, tabela 1, como Catucai Amarelo 2SL e 24/137, e especialmente da cultivar a Arara. Esta última, além de muito produtiva, tem demonstrado a característica de boa bebida, alcançando, mesmo nessa região um pouco mais quente, mais de 86 pontos na escala SCA. O emprego de variedades tolerantes à ferrugem e de manutenção mais precoce ou tardia favorece também o controle da doença e a programação da colheita. Animados pelo sucesso dos produtores rurais da região do distrito de Machado Mineiro e o efeito positivo do uso das águas barradas para irrigação de lavouras, muitos proprietários de terras que se localizavam às margens da barragem Samambaia passaram também a cultivar o café,
e estão optando por preservar a pouquíssima vegetação que ainda existe nas reservas obrigatórias de preservação e gerando empregos para a população. Hoje eu estou aqui na comunidade da Boa Vista, município de Águas Vermelhas. Aqui, a barragem Samambaia, no Rio Mosquito. Comigo aqui Aurélio, um amigo, que vai falar pra gente um pouco a história dessa barragem. Uma barragem importante, né? E assim como outras barragens que existem por aqui, mas algumas que inclusive não chegaram a ser concluídas, como a própria barragem Berizal. Sim. Aurélio, como surgiu? Beleza, Aurélio, vamos lá. Essa represa aqui, a represa Samambaia, no Rio Mosquito, ela foi uma represa construída no final da década de 90. Ela foi iniciada e finalizada no governo do Nilton Cardoso, ex-governador Nilton Cardoso, e ela foi finalizada em 1990 e fechou. Com menos de 2 anos ela já estava cheia da água, estava já defluindo. E uma dificuldade que nós temos nessa represa é que nesses 34 anos, só lembrando que quem fez essa represa na época foi a CEMIG, depois ela passou por mão da Rural Minas e hoje ela é gerida pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, a CEAPA-MG. Sim. Nesses 34 anos, a represa está aí, servindo a comunidade, a população da cidade de Águas Vermelhas, de Visa Alegre, todo mundo bebe água dessa represa, da comunidade de Itamaraty, e os agricultores e pecuaristas que usam da água da represa. Porém, nesses 34 anos, não foi ainda, essa represa não tem licenciamento ambiental, e para nós, os usuários, um fator mais complicador ainda é que ela não tem outorga de operação. E pelo fato dela não ter outorga de operação, dificulta muito nós, os usuários, seja agricultores, pecuaristas, fazer uso da água. Porque quando a gente vai ao IGAM, que é um outro órgão do Estado, retirar a nossa outorga, que dá direito de fazer uso da água, pelo fato da represa não ter outorga de operação, eles não consideram a água estocada aqui na represa, no lago, para conceder o nosso direito de uso da água. E hoje a gente faz essa luta, estamos nessa luta há mais de 10 anos, junto à Secretaria da Agricultura e antes junto à Rural Minas, exigindo do Estado que eles façam isso, que eu acho que é o mais fácil. O mais difícil foi construir a obra. Está aqui a riqueza. E nós estamos nessa luta para ver se a Secretaria da Agricultura regulariza essa obra por meio da outorga de operação. Para, consequentemente, viabilizar o desenvolvimento, né? Viabilizar o desenvolvimento, geração de emprego e renda. Em relação à de Machado Mineiro? A de Machado Mineiro, Vidal, ela foi regularizada. Por que motivo? Porque lá existe uma hidrelétrica, lá existe geração de energia. E para ser feita a geração de energia, não teria como ser feito sem licenciamento ambiental. Sim. E sem outorga de operação. Sim. E é o que regulamenta o quanto de água soltar, quando, em cada época do ano, entendeu? Então, a outorga de operação nada mais é que a regra de uso da água. Primeiro quantifica o quanto tem e escreve a regra de uso. Como vai ser usado, por exemplo, a represa está cheia, como é que é o uso? A represa tem 50%, como é que é o uso? A represa deu uma seca muito severa e a represa está aí a 15%, 20%, como que é o uso? Que aí tem que reservar água mais para a descendentação humana e de animais, né? Abastecimento humano prioritariamente, e aí já restringe mais para a agricultura. Então é a regra. E até porque aqui é uma região amplamente produtiva, né? Já está aprovado. Inclusive aqui Curral de Dentro, aqui próximo, tem um gaúcho lá que está produzindo maçã, pera, né? E a região muito produtiva na questão do café, produzindo café praticamente todo tipo de exportação, né? Guiana e outros continentes. E para até favorecer, né, a ampliação dessa cadeia, seria importante essa regulamentação. Isso. Até porque nós estamos numa região que ela tem uma dificuldade na questão hídrica, né? 21 para 22 houve chuvas muito intensas aqui, chegou a destruir acho que umas 14 ou 16 casas aí. Então a água choveu naquele período bastante, armazenou na represa e a gente vai usando ao longo dos anos. Então tem época que a represa baixa bem, mas logo depois vem alguns anos bons, recompõe a água, vai a 100%. E uma represa, uma vez cheia,
Nós temos tranquilidade, para você ter ideia, de 6 anos de abastecimento aqui, para as fazendas e para as cidades que estão a jusante, né? Então a região pode produzir o que ela quiser. Temos bons solos, temos topografia muito plana, que facilita nosso trabalho, temos um povo muito trabalhador. Então a gente precisa disso aqui, ó, de água, infraestrutura de água, infraestrutura de energia elétrica, infraestrutura de estradas, né? E que eu acho que é o mínimo que a gente pode exigir do governo para nos apoiar. O resto a gente faz. Então, isso é contraditório, né? Então, e o problema é que a gente fica preso ao Estado. Sim. Eu preciso que o Estado resolva esse problema da outorga de operação dessa represa para a gente poder avançar mais na propriedade. Eu e meus vizinhos. Aqui eu tenho na frente o Vitor Espósito, do lado eu tenho aqui o Joab Frota, mais abaixo eu tenho outros produtores colegas que a gente está ansioso por resolver esse problema, porque os outros também estão querendo trabalhar. Sim. Eles só querem trabalhar. E para eles poderem fazer uso da água, hoje eu estou outorgado. Mas eu estou pensando nos meus colegas e estou pensando na região, estou pensando na cidade. Porque a cidade não é cidade, é pequena, mas é carente de emprego, né? Sim. Nós estamos começando um projeto, a gente emprega 10 pessoas aqui. Só que a gente poderia empregar muito mais gente, né? A gente tem vontade de produzir mais, gerar mais renda e gerar mais emprego para a população. Qualificar mais a mão de obra. Então, assim, e fora isso, o que mais que a gente precisa? A gente precisa de apoios do governo ou das entidades ligadas ao governo a treinamento de mão de obra, qualificação de mão de obra, né? Que hoje a gente, apesar de ser uma região que tem pouco emprego, mas também não tem oferta de mão de obra. A gente tem muita dificuldade. Organização administrativa. Em 1963, com a instalação do município, o intendente municipal organizou os serviços públicos necessários para o início da administração da cidade, seus distritos e povoados. Desta data até hoje, os administradores municipais e seus assessores conseguiram estruturar os serviços de educação, criando e construindo escolas na zona rural e urbana, promovendo a adequação previstas em leis em parceria com o Legislativo. Instalou os serviços públicos de saúde, segurança pública, saneamento, comunicação e transportes. Eu sempre tive assim aquele dom de querer saber das coisas. Quando estava lá ensinando, a minha professora estava lá ensinando, Dona Eufrosina, chamava ela Lisboa de Bittencourt. Dona Flor, Dona Lúcia? Era Dona Flor? Era. O nome dela é Eufrosina Lisboa Bittencourt. E aí eu fui ajudando e eu ia para o quadro, ela me mandava para o quadro, para mim fazer no quadro e os alunos acompanhar. Aí eu não sei o que eu era até esse ponto, uma ajudante, um auxiliar, né? E ela pegou comigo, aí eu participava muito junto com ela das aulas dela. Valia a pena, tinha vezes que a chuva pegava nós, mas um dia na estrada na lama, mas isso para nós não era nada. E a gratidão, assim, a consideração. Gente, isso é uma raiz que ninguém arranca, ninguém tira ela. Só tira quando Deus tira a gente. Porque na gente mesmo não tira, não. Eu ia com o Rosal, eu fui com a Sr. Juraci, eu fui de jipe, fui de picape, fui de rural. Os carros que eu sempre andava, era isso. O carro para subir ladeira, descer, passar em lama. E para nós nada era difícil. Ninguém tinha luxo, ninguém estava procurando que eu estou ganhando pouco nem muito. Era um prazer que a gente... Isso para nós, eu trabalhei com prazer. Meu nome é Aloysio Rodrigues de Limas. Comecei a trabalhar na Prefeitura de Águas Vermelhas com 15 anos. Em 1963, 8 de setembro de 1963, comecei a trabalhar como auxiliar de porteiro contínuo
nomeado pelo senhor prefeito Isaías Galvão. Antes, no dia anterior, houve a inauguração da asfalto da BR-116, que ele chegou num bar aqui em frente à minha casa que eu trabalhava, no bar do senhor Almir Alza Davis, e falou: amanhã você não parece na prefeitura para trabalhar aqui. E eu fui para esse posto. Ele assumiu esse compromisso, então foi em 65, ele mandou fazer o curso de administração municipal, e 3 meses em Belo Horizonte, pelo INAP, Instituto de Administração. Voltando de lá, eu já, de minha mãe, ainda já fui chefe de gabinete. Ocupei diversas funções na prefeitura, cheguei até a ocupar diversas 5 funções na prefeitura. Passei, só não fui secretário de Moa, né? Eu trabalhei com ela no mandato de Roosevelt, trabalhando juntos, né? E Wilson. E aí veio a política. Eu candidatei a vereador, fui eleito com 363 votos naquele tempo, que tinha 7 mil eleitores, 6, 7 mil eleitores, fui eleito com 363 votos. E continuei o meu trabalho, tem um período que eu fiquei sendo secretário e vereador. E o meu melhor trabalho como vereador foi na zona. Aliás, fiz um bom trabalho, graças a Deus. Mas na zona rural eu fiz muito na zona rural, eletrificação rural, aquisição de tratores agrícolas, poços artesianos, serviços de água simplificadas, tudo eu executei aliás, com verbas que eu conseguia. Organizava as ONGs, né? E conseguia recursos para a zona rural. A elevação do distrito Machado Mineiro foi um projeto de minha autoria, e por incrível que pareça, por causa da política, no dia da instalação do distrito não convidaram o autor do projeto. Na lei orgânica eu incluí a declaração lá como área de reserva ecológica. A área de reserva ecológica do município. Isso hoje pertence ao Curral de Dentro. Então minha vida foi assim, no andar. Organização administrativa. A cidade foi se estruturando e oferecendo aos munícipes muitos serviços que atendem aos cidadãos. Contamos hoje com 18 escolas públicas em pleno e regular funcionamento, sendo 14 rede municipal de ensino e 4 da rede estadual de ensino, Unidade Básicas de Saúde, UBS, PSF, Programa Saúde da Família, Serviço de Vigilância Sanitária Epidemiológica, Farmácia Básica, Hospital Municipal, CAPS Integrado, Centro de Assistência Psicossocial, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, subunidades de CRAS volantes instaladas nos distritos de Itamaraty e Machado Mineiro, Conselho Tutelar, Unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Delegacia de Polícia Civil, Quartel da Polícia Militar, Agência Bancária, Bancos Postais, Postos de Correios, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agência da EMATE-MG, Cartório do Registro Civil, Serviços de Tratamento de Água e Esgoto, Telefonia fixa e móvel, serviços de internet e TVs via satélite e muitos outros. O sonho virou realidade. Águas Vermelhas é hoje uma realidade do sonho idealizado pelos nossos antepassados. Transformou a saúde, a educação e a cultura. A cidade recebe visitantes que vêm todos os anos se divertirem no tradicional Festival de Inverno, onde o povo expõe a sua cultura e seus costumes. Todos os anos, no mês de julho, a cidade se prepara para a sua grande festa. Já são 40 anos desta festa tradicional e a cada ano inovamos nossas atrações e recebemos o público com muito carinho, muita música, lazer e cultura popular.
No ano de 2003, com a criação e estruturação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, a cultura local foi impulsionada. A administração pública passou a investir em estruturação e melhorias dos espaços esportivos e culturais. Hoje, o município conta com um espaço na Praça Central para a realização de eventos, 3 ginásios poliesportivos, 3 campos de futebol e muitas quadras esportivas e escolares, onde a população encontra atividades de lazer, esportivas e de entretenimento. Em 2021, a cidade de Águas Vermelhas começou a fazer parte do Circuito Mineiro do Turismo e formulou o seu Plano Municipal de Turismo. Movidos pela fé, o povo se une e realiza inúmeros eventos religiosos, esportivos e culturais e mantém acesa a luz da esperança de dias melhores e um futuro promissor para o nosso município, com desenvolvimento e progresso em todos os âmbitos. Isso é o que sonhamos e desejamos para a nossa terra, que esta geração e a que está por vir honre e dignifique a memória de nossos antepassados, que não se perca nas ilusões do presente e deixem perder a essência de coragem, a fé e a esperança que mobilizou aquela gente do passado a não desistir e sempre lutar, trabalhar e vencer. Homens impávidos, altaneiros, porção mineira, palmilhada. Às margens do rio Mosquito, Águas Vermelhas foi fundada. A origem do seu nome está nas águas ferruginosas do córrego Boa Esperança, ó águas caudalosas. O primeiro e grande líder desse povo agro-mineiro, inesquecível José Venâncio, homem culto e matreiro. Plantando sonhos, colhendo frutos, na certeza da grande vitória, vencendo barreiras no palco da vida, construiremos nossa história. Águas Vermelhas, filha mineira, seio plácido de nostalgia, berço vivo do imigrante, pátria amada da alegria. Salve, salve, Águas Vermelhas, terra de um povo varonil, latino, portuguesa, solo rico do Brasil. Salve, salve, Águas Vermelhas, terra de um povo trabalhador, que tem força, pulso e coragem e valor. Seu povo hospitaleiro, dono de uma vasta memória, seus costumes, sua cultura, sua história. 1º de março nos alegramos pelo seu aniversário. Somos teus filhos e aplaudimos, cidade natal. Não desistiremos, de pé estamos, jovens, idosos, crianças, conquistaremos os nossos sonhos, não importam as circunstâncias. Plantando sonhos, colhendo frutos, na certeza da grande vitória, vencendo barreiras no palco da vida, construiremos nossa história. Águas Vermelhas, filha mineira, seio plácido
ácido de nostalgia, berço vivo do imigrante, pátria amada da alegria. Salve, salve, águas vermelhas, terra de um povo varonil, latino, portuguesa, solo rico do Brasil. Salve, salve, águas vermelhas, terra de um povo trabalhador, que tem força, pulso e coragem e valor. Homens impávidos, altaneiros, porção mineira, palmilhada, as margens do rio Mosquito. 2, 3, Bahia. Bom dia, eu sou Edith Pereira Bahia Souza, residente há 40 e tantos anos na Fazenda Campo Grande. Depois surgiu a barragem de Machado Mineiro. Através de quê? Não, foi água. Errei. Isaías Águas Vermelhas emancipou em 1963, tendo a sua instalação dia 1º de março de 63. Como intendente, não era prefeito, era intendente, uma pessoa como intendente nomeada pelo secretário de Estado do Interior e Justiça, que fosse o José dos Santos Fernandes, funcionário de Sabrinas, que se deslocou para Águas Vermelhas para trabalhar lá, para dirigir o destino, começar a dirigir o destino de Águas Vermelhas. Na época, o senhor João dos Santos Fernandes, muito inteligente, o pai do escrivão José Heraldo Santos, ele começou as obras dele, foi por pouco tempo também, né? Em 30 de junho teve a eleição para Isaías Galvão. Ele começou as obras dele assim, ele instalou alguns meio-fios na cidade. Foi mais na organização, porque não tinha mais na organização. Depois, em 30 de junho, o senhor Isaías Galvão foi eleito prefeito, o primeiro prefeito de Águas Vermelhas, tendo como vice Laurentino da Almeida. Ele tomou posse no dia 8 de setembro. O mercado. Tá lá os alunos para receber o diploma. Festa, biscoito, francaipira e a pé de bode. E eu caía no forró, com gente de 80 anos, de 60 anos. Aquela pessoa bem simples, amor. Quando não tinha coragem de me chamar, outra eu ia lá e buscava. Oh, meu Deus, aquilo é um céu, porque nós não temos hoje mais. É por isso que eu tenho essa visão desse povo até hoje. Até hoje, minha filha do céu. Essa consideração foi plantada e ninguém tira. Eu fui lá nessa passagem de pedra entregar diploma. Às vezes tinha 3 alunos, eu ia lá. Mas queria que eu fosse. Eu ia. Também lá tinha um saco de biscoito pra mim. Um saco de balinha. Era um cambão que eu falo, um varão de frango. Minha filha, fruta, verdura, requeijão, manteiga. Olha, seu Ali está aí de prova. Eu chegava aqui com o carro carregado. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero. Quando eu vinha passando mais cedo, o pessoal já estava das estradas, conhecendo a estrada para me dar. O senhor Ali está aí de prova. Eu pegava essas 2 bochechas da senhora, eu com toda a delicadeza,
Eu perdi a voz. Criança e a pessoa é gostoso demais. Veio aqui, ó, e fez Aí assim. só acho que eu vou ficar vermelhinha. Ele fez assim comigo, ó. É o chefão. O chefão. Ó. Me deu vontade de agarrar aquela. Também eu sumia, ó. As Ele disse mãozonas. muito obrigado, vou levar isso de lembrança. Que o pessoal Ele falou da família em dele muito, achei tão. A senhora poderia pegar nessas duas bochechinhas da senhora. Eu falei, o Evete tem a correr, e eu tenho a bochecha.